Se dissermos, não temos pecado, estamos nos enganando e a verdade não está em nós. Estava meditando ontem, pensando, analisando do que falar na noite de hoje, e esta palavra veio ao meu coração e eu perguntando a Deus, eu falei assim, Deus, mas a maioria das pessoas que vai estar lá, ainda principalmente numa noite como esta, né, não é nem neve, nem chuva, é gelo mesmo. E pensando, analisando, mas eu, depois de algum tempo meditando, eu pensando comigo mesmo, que já se foi o tempo onde a gente pregava aqueles cultos simplesmente para aquelas pessoas que não eram convertidas, porque, na verdade, nós temos que pregar para nós mesmos, pois vivemos uma época em que as pessoas parece que não compreendem, mesmo estando dentro da igreja, não compreendem muito bem o que a Bíblia Sagrada diz, estão presas, agarradas aos pecados de uma maneira que eu classifico como de uma maneira grotesca, de uma maneira escandalosa. E João, escrevendo, ele diz assim, se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando e a verdade não está em nós. Todo viciado, todo drogado, todo viciado, dependente químico ou viciado em qualquer outra área, porque vício nem sempre significa que é sobre drogas. Inclusive, há hoje clínicas de reabilitação para pessoas que são viciadas em telefone, em tecnologia, em redes sociais. E há clínicas de reabilitação para esse grupo de pessoas. E quando uma pessoa que se encontra viciada em algo, e ela para refletir e pensar um pouco consigo mesmo, algumas perguntas talvez passam pela mente. Entre tantas perguntas, uma delas pode ser essa, será que por que eu sou impotente sobre esse meu comportamento? Por que eu não consigo me controlar? Por que eu não consigo mudar de vida? Por que eu tenho uma característica tão viciante, algo tão viciante dentro de mim? Talvez a segunda pergunta que passa sobre a mente é, se eu sou assim, se eu não consigo me controlar, como é que eu posso me tornar uma pessoa responsável? Como é que pode haver mudanças em mim e eu me tornar uma pessoa responsável? O que é que eu posso fazer? Qual é o poder que eu tenho? Qual é o poder que essa pessoa aqui tem sobre mim mesmo? E o que é que eu posso fazer para que venha haver uma mudança em minha vida? Todo tratamento para drogados ou para recuperação de pessoas que estão viciadas, existe uma regra. Os irmãos sabem muito bem que eu amo a história de um dos maiores pregadores para mim, uma das maiores inspirações, um pastor chamado David Wilkerson, que abriu uma das primeiras clínicas, ou a primeira clínica de reabilitação para drogados no mundo. E uma das primeiras regras que toda clínica tem é que o viciado ele tem que admitir que ele é viciado. Ele tem que reconhecer que ele é um viciado. Eu estou entrando aqui nessa clínica porque eu, fulano, eu sou viciado a tal droga, ou sou viciado a telefone, eu sou viciado a sexo, ou viciado em pornografia, e assim por diante. Então, a primeira regra é que a pessoa tem que admitir, tem que haver uma confissão que ele realmente passa por aquele problema. Ou seja, os alcoólicos devem admitir que eles são impotentes em relação ao álcool e eles não têm o autocontrole. Quando ele pega aquele álcool, quando ele vê o álcool, ele já toma. Recentemente eu estava pregando aqui domingo de manhã, há cerca de 1 ou 2 meses atrás, eu estava navegando pelo YouTube e eu me deparei, o Jonathan vai saber com muita precisão, eu me deparei com uma entrevista de 40 minutos de um dos comentaristas esportivos da Rede Globo. Ele foi um grande jogador na década de 80
Casagrande. E quando eu vi aquele vídeo, eu falei assim, eu vou assistir essa entrevista. E eu fui vendo, e ele, nada de esporte, ele estava falando sobre o seu próprio vício contra as drogas. E ele conta que quando ele tinha aproximadamente 7, 8 anos de idade, ele foi apresentado às grandes bandas de rock da década de 60, da famosa era hippie dos anos 60. E Casagrande, ele conta que quando ele foi apresentado a essas bandas de rock, ele foi tão influenciado por elas, ele ficou tão fascinado pela música, pelo glamour, que ele pensou consigo, ainda uma criança, ele pensou consigo, eu quero ser exatamente como esses camaradas aí. Acontece que os anos passam e ele percebeu ainda na sua adolescência que toda pessoa que fazia parte das bandas de rock da década de 60, eles eram viciados em algum tipo de droga. Eles fumavam, eles usavam drogas. E Casagrande, ele pensou consigo mesmo, quando eu tiver a oportunidade, eu também vou usar drogas. Acontece que ele se torna um atleta profissional de futebol, alcança o sucesso, alcança a fama. Foi quando ele foi apresentado às drogas e ele entrou de cabeça nas drogas, e ele usou todos os tipos de drogas, e já tem mais de 30 anos que ele tenta se livrar das drogas e não consegue por causa de uma influência que ele teve quando ele tinha 6, 7, 8 anos de idade. Mas o que me chama a atenção na história de Casagrande, não estava nem aqui na minha programação de falar, é que o seu psicólogo disse algo que eu achei incrível. Porque ele diz assim, que toda vez que ele está dentro de um carro, ou dentro de uma festa, ou qualquer ambiente, que começa a tocar uma música da década de 60, automaticamente, dentro do seu subconsciente, dentro da sua mente, já cria um desejo nele de usar drogas. É um desejo tão dominante que ele não consegue se controlar, e ele tem que usar a droga quando ele escuta aquele tipo de música, principalmente das bandas da década de 60. Foi então quando o seu psicólogo disse assim para ele, você está proibido de ouvir esse tipo de música. Você não pode comprar CD, fita, nada que seja relacionado a esses cantores, a essas bandas de rock, porque te domina. Então a primeira característica de um viciado, de alguém que está dessa maneira, é que ele tem que se admitir, ele tem que admitir, sim, eu sou um viciado. De certa forma, o apóstolo Paulo, em um contexto diferente, mas também semelhante, ele diz algo interessante. Olha o que Paulo disse. Eu não entendo o que eu faço, o que eu quero fazer, não faço. Mas o que eu odeio, isso sim eu faço. Pois não faço o bem que quero fazer, mas o mal que não quero fazer, continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que vive em mim. Guarda esse versículo, porque nós vamos voltar nele daqui para frente. E agora entra o apóstolo João, escrevendo em um outro contexto sobre o pecado. Olha o que João diz. Se dissermos, não temos pecado, estamos nos enganando. Deixa eu fazer uma pergunta aqui que eu tenho certeza que eu já sei a resposta de cada um. Você quer enganar a si mesmo? Você quer se enganar? Você quer viver uma vida, eu estou me enganando, eu sou um bobão, eu estou me enganando, eu estou me enganando. Ninguém quer viver esse tipo de vida. Agora, João, ele está dizendo, se dissermos que não temos pecado, estamos nos enganando e a verdade não está em nós. Então, a minha segunda pergunta, você não quer a verdade para a tua vida? Você não quer a verdade dentro de você como a base, como o fundamento de toda a estrutura que segue a vida, família, ministério e qualquer outra coisa? Escute, olha, você não tem o poder de algumas coisas, como ninguém pode bater o pé e dizer assim, a partir de hoje eu nunca mais vou usar droga, e ele sai por aquela porta e talvez ele nunca usa. São raras exceções que acontecem isso. Você não tem, talvez, o poder, o seu autocontrole, seja qualquer vício que você está enfrentando, seja pornografia, seja mentira, porque tem gente, meu irmão, que ele é viciado em mentira.
Ele consegue, não existe nenhum propósito na mentira, mas ele gosta de contar, não sei porquê, mas ele conta. Exemplo, tá nevando lá fora, aí ele fala assim, saí de casa, levei um escorregão, e ele não levou escorregão, é que ele gosta de mentir mesmo, é o alicerce da vida dele, ele é viciado na mentira. Mas você tem o poder sim, de fazer algumas coisas que trarão frutos de vitórias ali na frente. Vou repetir, você sim tem o poder de tomar algumas atitudes que trarão frutos de vitória mais tarde, ali na frente. Vamos lá? Vou citar 3 coisas. Primeira atitude que você pode tomar. Você tem o poder de concordar com a verdade sobre os seus próprios problemas. É o que a João escreveu. Se você disser que você não tem pecado, você está se enganando a si mesmo. E a verdade de Deus não está habitando em você. Então o poder número 1 é que você tem o poder de concordar. Ei, sim, sou eu mesmo. A Bíblia chama isso de confissão. A Bíblia chama isso de confessar, é concordar com a situação que você está vivendo. É concordar, é você admitir, é você dizer, sim, sou eu, sim, eu errei, sim, eu fracassei, sim, eu vacilei, sim, eu estou cheio de pecado, sim, o meu vício é esse, sim, o meu vício é também aquele, sim, o meu vício... Você tem o poder de admitir para Deus, dizendo, Deus, não é o rio que está sujo, é o mar inteiro da minha vida que está sujo. Você tem sim o direito de confessar, de chegar diante de Cristo e dizer, sim, Senhor, sou eu que pequei, foi eu que errei, foi eu que fracassei. Repito, você tem o poder de concordar, de admitir com a verdade sobre os seus próprios problemas. Em um dos julgamentos mais famosos de todos os tempos, foi um julgamento chamado julgamento de Nuremberg. O julgamento de Nuremberg foi um julgamento onde soldados nazistas, eles foram julgados pelas atrocidades que eles cometeram na Segunda Guerra Mundial, quando eles mataram 6 milhões de judeus. E foi um julgamento muito popular, muito famoso, tem até nas redes sociais, até hoje. E quando aqueles soldados maus, nazistas, eles estavam sendo julgados, havia um camarada que ele era considerado como um dos piores soldados de todos os tempos. O camarada era mau. Ele matou judeu mesmo, e ele admitia, e ele contava as atrocidades, e ele parece que sentia prazer naquilo que ele estava falando, ele sentia, parece que, contentamento com as atrocidades que ele estava comentando. E havia um homem chamado Dinor, e Dinor ele estava na plateia ouvindo aquelas atrocidades, e ele começa a chorar. E ele começa a se lamentar, e ele começa a gemer, e aí depois ele sai de dentro da corte na Alemanha, e ele vai para fora, e o jornalista pergunta para ele, por que é que você está chorando tanto? Por que você está dessa maneira, até soluçando? Olha o que ele respondeu para o jornalista, porque eu notei que eu poderia ter feito a mesma coisa que Eichmann, que é o nome do homem, eu poderia ter feito a mesma coisa que Eichmann fez. O jornalista olhou para ele e falou assim, mas como assim? Você está dizendo que você teria coragem de fazer a mesma atrocidade que Eichmann fez? Aí ele continua, o jornalista diz assim, mas será que ele estava doente? Será que ele era um monstro? Será que é um psicopata? Aí ele respondeu assim, Eichmann, o nome do homem, está dentro de todos nós. Nós não somos moralmente neutros, ou seja, existe um mal dentro do ser humano, existe algo pecaminoso dentro de todo ser humano. Alguém perguntou, por que pessoas boas fazem coisas ruins? Aí alguém disse assim, a pergunta está errada. Não é porque pessoas boas fazem coisas ruins, mas a pergunta deve ser, por que pessoas más fazem coisas boas? Você está entendendo? Olha o que Agostinho disse. Agostinho disse assim, o meu pecado era incurável, porque eu não me considerava um pecador. Posso repetir?
Olha o que Agostinho disse. O meu pecado era incurável. Era incurável. Por quê? Porque eu não me considerava um pecador. Eu não me sentia como um pecador. Eu não pequei, não. Você tem o poder de confessar, de reconhecer que você é um pecador, precisa da misericórdia de Deus. Você tem o poder de admitir as suas falhas, as suas fraquezas, as suas iniquidades e dizer: Deus, eu não quero uma mentira para a minha vida, mas eu quero a verdade dentro da minha alma. Quem quer a verdade, levanta a tua mão e dá um glória a Deus e aleluias. A pessoa diz, a pessoa fala para ela mesma: eu sou diarista, não. Ela tenta convencer a si mesma que ela não tem esse pecado. A pessoa mas ela diz para ela mesma: eu não. Hoje eu vou citar um monte de lista de pecado, tá? Eu não sou viciado em pornografia. A pessoa mas ela tenta admitir para ela mesma: eu não sou fofoqueiro, não. Eu não sou, não. Aí a gente senta e começa a conversar. Mas eu não sou, não. A pessoa mas ela diz para ela mesma: eu glutonaria? Não. Thanksgiving passou, né? Eu glutonaria? Não. Ela tenta manobrar sua própria consciência que ela não é uma pecadora, que ele não é um pecador, quando na verdade você está se enganando e colocando os passos dentro do inferno. Mas João escreve assim: confessa os seus pecados, fala dos seus pecados, porque é assim uma misericórdia para a tua vida. Se o seu pecado é incurável, é porque você ainda não reconheceu que você é um pecador. E o Espírito Santo está hoje dizendo assim para você: você pecou, muda de vida, reconheça, entra na clínica chamada Espírito Santo, que Ele vai dar um jeito na sua trajetória. Provérbios 28:13. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Aleluia. Quando eu falo em prosperidade, não estou falando de dinheiro. Sabe por que você não prospera em todos os sentidos da vida? Seja emocional, seja financeiro, seja de amizade, seja de relacionamentos. É porque você não reconhece que você é um pecador. É porque você não se entrega diante da cruz de Cristo e confessa os seus erros e diga: Deus, estou aqui, eu tenho esse poder de confessar, eis-me aqui, muda-me, transforma-me, eu reconheço, eu quero. Tiago 5,16, portanto, agora vai apertar, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A gente gosta de usar apenas a parte B do texto, e a oração do justo é poderosa e eficaz. E a gente gosta de dizer: a oração do justo é poderosa. Mas vamos ler o verso inteiro? Portanto, confesse os seus erros, os seus pecados uns aos outros, e orem uns pelos outros para serem curados. Tem gente, escuta isso, tem gente que é detetive dos pecados dos outros, mas é um agente secreto de seus próprios pecados. Repito, tem gente que é detetive dos pecados dos outros. Ele quer saber, ele fuça, ele joga, ele manipula, ele vai, ele cutuca, ele é detetive. Mas dos seus próprios pecados, ele é um agente secreto. Ninguém sabe, ele é um espião secreto. Mas agora, João está dizendo: eu quero que vocês reconheçam a verdade, que a verdade venha habitar dentro de vocês. Como? Não minta para você mesmo. Não tenta se enganar. Não tente se enganar. Tem gente que adultera, não confessa, fornica, não confessa, manipula, não confessa, fornica, não confessa, é viciado, não conversa com um amigo, não conversa com um pastor, não conversa com ninguém. Aí as pressões da vida vai entrando, o peso vai ficando mais difícil ainda. Aí de repente você não tem força mais para caminhar, aí você não tem força mais para trilhar. Agora quando você confessa, você tira o peso de cima de você. Quando você confessa, o
peso do pecado vai desaparecer, seja qual for. Não existe pecado que para Deus é imperdoável. Todo pecado tem o poder, porque o sangue de Cristo é poderoso. Quem pode dar um glória a Deus se você acredita nesta verdade? Quem pode dizer um aleluia se você acredita nesta verdade? Qual é o poder número 2? Vamos lá. Você tem o poder de querer, de afastar do mal que se encontra dentro de você. Porque confessar é uma coisa, arrependimento é outra. Porque lembra de Eichmann? Dentro da plateia com juiz, jurados, todo mundo ali, e judeus que se escaparam dos campos de concentração, e ele estava lá. Matei mesmo. Matei. Fiz isso, roubei o ouro, roubei as joias, fiz isso. Ele confessou, mas não havia arrependimento. Você já viu em algumas reportagens, documentários de pessoas que estão diante do juiz, eles confessam as suas atrocidades. Eles falam o que eles fizeram. Não, eu matei mesmo. E usa jargões, eu matei mesmo. Mas não está nem aí. Ele não está nem aí. Não há nem remorso, quanto mais arrependimento. Agora, você tem sim o poder de se afastar, de querer se afastar do mal que existe dentro de você. Isso se chama arrependimento. Isso não significa que você é perfeito, que você será perfeito. Não significa que você está vendo, que você está enxergando o estado de miséria em que você se encontra, a lama que você está, o nível tão degradante que está a sua vida, e você reconhece, você fala, eu preciso de uma mudança de vida, e você chora, você geme. Você fala com Deus, Deus, eu preciso realmente de uma mudança. Escuta, estamos todos infectados por esta doença horrível chamada pecado. Está em todos os setores da nossa sociedade. Escuta assim, alguém disse algo interessante que eu anotei e eu achei fenomenal. O pecado, ele é tão poderoso, escuta isso. O pecado, ele é tão poderoso que ele fez o diabo em diabo. Posso repetir? O pecado é tão poderoso que fez o diabo ser quem ele é hoje, o diabo. O pecado, quando você vive na prática do pecado, você tem o diabo por pai, a vergonha é o seu companheiro e a morte é o seu salário. E você não quer ter o diabo como pai, você não quer ter a vergonha como seu companheiro e você também não quer ter a morte como seu salário. Ter o diabo como pai é viver uma vida de angústia, de sofrimento, de depressões. Ter a vergonha como seu companheiro, tem uma vergonha escrita na tua testa. Shame, vergonha em você. E para finalizar, você tem o pecado, você tem o salário, a morte. Ai, e talvez você está dizendo, eu não tenho autocontrole, eu não consigo me controlar, mas você tem o poder de, nesta noite, não apenas confessar, mas de chorar diante do altar de Deus, de se lamentar, de colocar a tua cara no pó e dizer, Deus, sim, eu sou um miserável, o que eu quero fazer eu não consigo fazer, aquilo que eu quero eu não consigo, o que eu não posso fazer eu continuo fazendo. Deus, por favor, dá um jeito na minha vida, ajuda-me. Aí entra o poder número 3, qual é? O poder de submeter a sua incapacidade a Deus. Você confessa, você geme, você se arrepende, aí você fala assim, Deus, pronto, agora é contigo. Eu estou submetendo a minha total incapacidade de mudança. Tem que vir de ti, me socorre.
Você tem o direito de pedir ajuda. Repito, você tem o direito de pedir ajuda. Você tem o poder de se humilhar. Você tem o poder de se humilhar. Você não consegue curar a si mesmo, não é verdade? A irmã Meire veio aqui e contou que ela foi para o médico e o médico transferiu ela para o Yale Hospital. E quando transfere para o Yale Hospital é porque o negócio é um pouco sério. Então, o que acontece? Você está enfermo, você não fica lá tomando um chazinho de 1930. Você toma uma atitude, você vai para o médico. Pecado é assim mesmo. É do mesmo jeito. Você não tem o poder de se autocurar. Mas você tem o poder de se entregar ao médico dos médicos. Aleluia! Alguém entendeu? Alguém entendeu? Você tem o direito de ligar para o médico dos médicos e dizer: Deus, 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 o meu problema é esse, 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 é esse. Eu preciso de ajuda e não consigo sozinho. Não consigo sozinho. Me ajuda, Deus. Escuta. A promessa bíblica de humildade, de submissão, de confissão, de arrependimento, está sempre unida com lindas promessas bíblicas. Tu quer ver promessas de Deus cumprindo na sua vida? Confesse, arrependa e submeta a sua incapacidade a Deus, porque isso é sinal de humildade, e aonde há humildade, há grandes promessas de Deus que serão realizadas na tua vida. Tu quer promessa? Confessa, arrepende, submeta, porque a promessa de Deus irá acontecer. Aleluia! Você tem o poder de dizer: Deus, confesso, arrependo, e Deus fará o que a você já é incapaz. O quê? Trazer mudança. Eu não consigo trazer uma mudança na tua vida. Eu posso pregar, lhe ensinar, lhe inspirar, lhe encorajar. Agora, somente um que pode trazer mudança na tua vida: arrependimento, Jesus Cristo, Espírito Santo. Alguém certa vez disse com muita sabedoria: Deus formou o homem, o pecado deformou, a educação informou, a religião reformou, e somente Jesus que transformou. Aleluia, glória. Posso repetir para você dar glória a Deus? Deus formou o homem, o pecado deformou, a educação informa o homem, a religião reforma, mas somente Jesus Cristo transforma o ser humano. Aleluia! Escuta isso. Estava lendo algumas semanas atrás e eu achei interessante. Há um grande escritor, um grande antigo pregador, vou encerrar agora. Se não me falha a memória, ele, não sei se era japonês ou chinês, Tiago Obreiros me corrija qual seja, Watchman Nee. E ele conta uma história que ele estava em cima de um deck. Vocês sabem o que é deck? Aquelas perto de um rio. E tinha um jovenzinho que estava nadando, esse jovenzinho nadava, só que o jovem perdeu a força e começou a afogar. E o Watchman Nee estava sentado do lado de um nadador profissional, um camarada profissional na natação. E o Watchman Nee, conversando com o seu amigo nadador, ele disse assim: Ei, tem que pular na água, o moleque tá se afogando. E o menino ia lá, tentava e tal. E quando o nadador, ele viu que o menino deu a última e desceu e não voltou mais, aí, só então, que ele pula dentro da água para salvar o menino. Aí depois de alguns tempos, ele vai lá, entra na água, pega o menino, tira ele da água. O Watchman Nee olhou pro rapaz e disse assim: Poxa, tu tá louco? Por que você esperou tanto tempo para tirar o menino da água? Por que quando você não viu que ele já estava afogando, por que você já não pulou lá dentro e já tirou ele lá? Tirasse ele, evitasse mais sofrimento. Aí o nadador profissional, com a sua vasta experiência, ele disse: Não é assim que às vezes salva alguém. Você tem que esperar ele lutar sozinho. Porque se eu entro, ele enlouquece, ele fica louco e tenta agarrar, e é capaz de ficar eu e ele junto. Agora, quando ele deu a última, que ele perdeu toda a esperança, toda a força, aí que chegou a minha mão protetora e tirou ele da água tranquilo.
há uma mensagem profética de Deus para a sua vida. Você está afogando, 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 afogando e afogando. E talvez você está pensando, sabe de uma coisa? Talvez hoje é o meu último culto, eu estou cansado, eu estou afogando, eu não sei o que fazer. Mas há uma mão de misericórdia nesta noite, que pula ao teu encontro, que está te agarrando, que está dizendo, ainda não é o teu final, ainda não é o teu fim. Você vai sair dessa situação, vai colocar os pés sobre a rocha e vai dizer, Ele me salvou, Ele me resgatou, quando não havia força nenhuma na minha vida. Aleluia, 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 aleluia e aleluia. Talvez você está cansado, exausto, e você tenta, e você tenta. Submeta, se entrega, para de lutar sozinho. Para de se esforçar, se entrega, se submeta. Vamos lá, o versículo de Paulo. Lembra de Paulo? Entenda o que quero, entenda o que faço. Essa aqui é a minha versão, tá? Versão Bruno. Pelo que quero fazer, não faço, mas o que odeio, isso que eu faço. Pois não faço o bem que quero fazer, mas o mal que não quero, continuo fazendo. Tu está pensando? Olha o que Paulo está dizendo. Agora, escuta, tem a chave do texto. Agora, se faço o que não quero, não sou mais eu quem faz, mas o pecado que vive dentro de mim. É o pecado que tira dentro de mim, que controla a minha vida, controla as minhas emoções. Como o Casagrande ligava a música, automaticamente ele já queria usar drogas. Era conectado ao pecado dentro de mim. Aí, olha as palavras que ele diz em Romanos: miserável homem que sou! Quem poderá me livrar do corpo desta morte? Quem? Quem poderá livrar um homem viciado lá no fundo do poço? Quem? Tiago, vem cá, você que é um pouquinho mais forte, vem cá. Eu faço essa ilustração já tem muitos anos, vem cá. Fica de costa para mim, por favor, fica de costa, fica assim para o povo ver. Havia um grupo antigo, se não me falha a memória, os seus nomes eram Tirantes ou algo do tipo. Esse homem aqui morreu, ele está morto. Ele está morto. Eu, Bruno Andrade, cometi um pecado contra a tribo, contra a vila, contra o meu grupo, os índios. Então o líder da tribo vai me julgar. E ele diz assim, está condenado. Qual era o julgamento? Prisão? Não tem. Qual é o julgamento? Isso? Não tem. Qual é o julgamento? Morte? Também não. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar um defunto, abrir os braços dele e amarrar. O do vivo com o do morto. Agora, tu sabe por que eu peguei ele, né? Porque ele é mais forte do que eu. Agora, eu estou vivo. E tem um corpo entrando em descomposição, grudado em mim. Você está entendendo? Você está vivo, você está respirando. A graça de Deus quer te encontrar. Mas tem um defunto grudado em você. Tem um pecado e está entrando em descomposição, está pegando, está fedendo. Você está fedendo a pecado, você está fedendo a defunto. Aí está lá, e aí eu estou preso. Como que eu vou me livrar desse camarada aqui? Não tem como. Eu estou amarrado de cordas. Eu me lembro as palavras de Paulo. Quem me poderá livrar? Quem me poderá livrar deste corpo? Quem me poderá livrar dos meus fracassos? Quem poderá livrar das minhas iniquidades? Quem poderá livrar da minha mente pecaminosa? Quem poderá me livrar do meu coração egocêntrico? Quem? Quem poderá livrar você dos seus vícios? Das suas fraquezas, das suas mentiras, das tuas fofocas, das tuas... Quem? Quem? Eu estou amarrado. Eu estou afogando com o defunto. Os insetos já passou dele para mim. E está lá lutando. Quem?
Paulo responde. Olha o que Paulo diz. Dou graças a Deus. Não, você não entendeu. Olha o que Paulo disse. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador. Eu vou repetir porque você ainda não entendeu. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Salvador, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas a carne, a lei do pecado. Eu sou miserável, pecador, quem poderá me livrar? Ele responde, Jesus. Jesus, 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 Jesus. Aleluia! É por isso que eu creio que a palavra de Deus entra o cachaceiro, o fedido, o pinguço, entra aqui dentro e ele levanta uma nova criatura. E você pode dar um glória a Deus? Ele levanta um novo homem, ele levanta um homem restaurado, ele levanta um homem transformado. Não há justificativa pelos teus pecados, mas há perdão. Aleluia! Ei, para encerrar, tem um homem morto dentro de você. Não sei qual é, ganância, luxúria, astúcia, inveja, amargura, ego, dissensão, porfia, cobiça, ódio, soberba. Tem um defunto dentro de você. E esse defunto está dizendo assim, vou fazer o trem feder. Porque ninguém quer. Tá lá a irmã Milka, eu estou olhando para ela. Um exemplo, irmã Milka, eu vou te usar pela amizade. Aí a irmã Milka, de repente, a Bianca morre. Aí a irmã Milka fala assim, não vou enterrar não. Eu vou pegar o corpo e colocar lá na sala de casa. Aí vai todo mundo lá na sala e está lá a Bianca, e a Bianca fica lá 10 anos, o defunto lá. Ninguém quer. Nem a própria mãe quer. O pecado quer fazer feder a sua vida. O pecado quer fazer feder os teus relacionamentos. O pecado quer fazer feder a tua casa. O pecado quer fazer feder a tua família. Então nessa noite se submeta à sua incapacidade e diga a Deus nessa noite, Jesus Cristo, me socorre, me socorre, me socorre e me socorre, porque não está dando mais, me socorre. Fica de pé comigo, por gentileza. Eu quero fazer uma oração, prometo que já passei alguns minutos e não tem problema. Nevou muito mesmo, se tu veio para a igreja hoje é porque tu é crente. Fecha teus olhos aonde você está. Pega o violão aqui, Bianca, toca bem baixinho ali para mim, por gentileza. Fecha teus olhos aonde você está, porque esta palavra aqui é muito séria. É muito séria. Acabou a escola dominical, eu fui pegar a Joyce, sentei e falei, Joyce, eu não estou bem, eu não estou legal. Estou aqui pela misericórdia de Deus, estou aqui pela graça de Deus. Mas essa mensagem, o Espírito Santo falando comigo. Por isso que eu estava dizendo, Deus, mas o povo é crente, não, mas estão presos, mas estão agarrados. E nesta noite eu quero, se há porventura algo dentro de você lhe incomodando e você está dizendo, Pai, eu quero fazer o primeiro passo, é confessar. Eu quero fazer o segundo passo, é me arrepender. E eu quero submeter que esta noite chuvosa de gelo seja uma noite memorável na minha história. Seja uma noite que ficará marcada para todo sempre, e até mesmo na eternidade eu vou lembrar daquele domingo, aonde a palavra me confrontou, aonde o Espírito me envolveu, aonde o Senhor me falou no meu rosto, face a face, quais eram os meus pecados, e eu estava me afogando, e a tua mão me socorreu. Tem alguém que está precisando de uma oração? Se você quiser vir aqui na frente, venha.
Eu vou orar por você, vou orar por mim mesmo, vou orar por nós todos, mas vem aqui. Humildade está sempre acompanhada de grandes promessas de Deus. O seu pecado, ele é incurável até você reconhecer que você é um pecador. Fecha teus olhos aonde você está. Você já teve uma ferida na mão ou no pé? E você pega aquela ferida e você coloca debaixo da água. E daí você dá um pulo. Ai, ardeu. Igual Caleb, sexta-feira, meu filho. Fomos andar de patins no gelo, ele chegou em casa com uma ferida no pé. E a Joyce, com a sua sabedoria, meteu um álcool no pé dele e ele deu um grito. E assim tem gente. Ele está com ferida e ele bota lá o pé no chuveiro, aí ele dá um pulo. Mas deixa o pé lá por um minuto. A dor vai embora. Porque está cauterizada. Está cauterizada. Aonde você já não sente mais, não é pecado. E Deus está dizendo, é pecado. E o Espírito está dizendo, é pecado. E Deus está gritando para você, é pecado. Mas você já cauterizou. Mas o Espírito nessa noite, ele está fazendo um milagre diferente na tua vida. Ele está dizendo exatamente esta ferida que já cauterizou, que continua sendo pecado. E que ele continua sendo um Deus de misericórdia que quer te ajudar. Aleluia. Fecha teus olhos, louva a Deus comigo. Deus, aonde tiver um coração querendo a tua presença agora, aonde tiver um coração dizendo, Deus, eu quero sim um novo começo, eu quero sim sair das profundezas das águas e colocar os meus pés firmes de novo, eu quero. Deus, aonde tiver um coração confessando seus vícios, confessando seus fracassos, eu te peço agora, renova ele, renova ele, renova ela, renova ele, Deus.